Olá pessoal, como vocês vão? Tudo bem? A gente está aqui para continuar a falar de Lei Geral de Proteção de Dados. O nosso objetivo hoje, ao contrário dos conteúdos passados, é adentrar um pouco na prática. Como assim? O nosso objetivo é justamente falar sobre os primeiros passos que uma empresa, que um negócio deve dar para que ele seja... O objetivo, a promessa de hoje é a seguinte: vocês vão entender o que é necessário, quais são as principais obrigações impostas pela lei. A primeira delas é a nomeação de um encarregado de proteção de dados. É uma nomeação já prevista, é uma obrigação já prevista no artigo 5º, inciso 8º da Lei Geral de Proteção de Dados. Esse nome, encarregado de proteção de dados, eu já vi isso em uma outra expressão. Qual é? Sim, você provavelmente já deve ter ouvido falar de DPO, o Data Protection Officer, que é a versão do encarregado na legislação da União Europeia, na GDPR. E ele pode ser qualquer pessoa física ou jurídica. E nesse caso aqui, a empresa ela deve ter um cuidado e analisar o que é melhor para ela. Se é melhor, por exemplo, nomear alguém de dentro da empresa como encarregado ou contratar um serviço externo, né? Porque há empresas que prestam esse tipo de serviço, de adequação, né? Mas, enfim, caso a empresa decida nomear alguém internamente, o que normalmente é até recomendável, ela simplesmente não pode nomear qualquer pessoa. Ela não pode ter um encarregado apenas no papel. Tem que ser uma pessoa com conhecimento não somente da Lei Geral de Proteção de Dados, mas do contexto de proteção de dados mundial, em geral. E é alguém, né, que entenda também da cultura da própria empresa, que consiga contatar, que consiga se comunicar com os diferentes setores da empresa com o objetivo de analisar para ver se o tratamento de dados está sendo feito de maneira correta. E, além disso, o encarregado de dados ele deve ter sua identidade, ele deve ter seus dados públicos, justamente porque uma de suas atividades está justamente relacionada ao contato que o titular terá com ele. E quais são essas atividades do encarregado de proteção de dados? A primeira atividade é receber reclamações e comunicações dos titulares, ou seja, vai ser o encarregado uma espécie de ponte entre o controlador, a empresa, e o titular de dados. Além disso, ele deve prestar esclarecimentos e adotar providências quando assim for requisitado pela Autoridade Nacional de Dados. Ou seja, além de ser uma ponte entre o titular e o controlador, ele também será uma ponte entre o controlador e a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E é claro, como eu já mencionei, uma outra obrigação que ele possui é orientar os funcionários daquela empresa sobre as seguranças, orientá-los sobre boas práticas. Em resumo, esse é o papel do encarregado de dados. O segundo passo a ser feito pelas empresas é manter um registro das operações de tratamento de dados, ou seja, o controlador ele deve ter um registro completo de todas as suas operações. E isso é importante por uma série de motivos. Mas aqui a gente tem que entender de forma bem clara qual é a diferença do papel do operador para o papel do controlador. O papel do operador, que é aquele que realiza o tratamento de dados em nome do controlador, ou seja, uma empresa ela pode contratar, né, um serviço externo para que os dados, né, sejam tratados. Vamos imaginar aqui um banco que contrata uma empresa de telemarketing, por exemplo. E o operador, é claro, ele pode ser alguém interno também. De qualquer forma, o operador ele deve realizar o tratamento conforme ditado pelo controlador, desde que, é claro, seja um tratamento legal. O operador ele não pode se eximir de responsabilidade justamente porque o controlador me pediu para fazer esse tratamento, ainda que eu saiba que ele é inadequado. Não, isso não é possível.
E o controlador, qual é seu papel? É fiscalizar as operações realizadas pelo operador. E por que essa fiscalização mútua, por assim dizer, ela é importante? Justamente porque há uma responsabilidade solidária. Eu já falei sobre isso antes. É possível que ambos respondam por um tratamento inadequado de dados que foi realizado. E é claro, essas funções do controlador e do operador é bom que sejam definidas em contrato, né? Sempre que forem pessoas diferentes, é claro. E a manutenção desse registro de operações, ela também vai ser extremamente importante porque vai ajudar na criação de um relatório de impacto de proteção de dados, que é justamente a próxima questão que nós vamos abordar, a próxima obrigação. Terceiro passo, devem as empresas elaborarem esses relatórios de impacto de proteção de dados, ou RIPD. Na legislação estrangeira, né, principalmente na União Europeia, na GDPR, ele é conhecido como DPIA, ou Data Protection Impact Assessment. E essa documentação, ela deve possuir, né, documentação do controlador, ela deve possuir o rol, a lista de todos os processos de tratamento de dados que possam vir a gerar algum risco a algum direito dos titulares. Então, o relatório, em resumo, ele deve conter os tratamentos de dados, né, como já mencionamos, e quais desses tratamentos eles podem vir, caso seja feito de maneira inadequada, a ferir algum direito individual. E esse relatório ele possui como requisitos mínimos a lista desses dados coletados, o rol desses dados coletados, e também a metodologia da coleta. Isso é extremamente importante, pessoal. Justamente porque a metodologia da coleta está ligada às medidas de segurança e de mitigação de risco. Porque o controlador ele deve apresentar quais são suas formas de segurança, quais são suas formas de causar o mínimo de impacto negativo possível caso venha a ocorrer algum tipo de lesão. E vamos para o quarto passo, que é providenciar informações solicitadas pelos titulares. Pessoal, com a Lei Geral de Proteção de Dados, agora o titular, o titular sempre teve controle sobre suas informações pessoais, mas agora isso tem que ser facilitado. Os titulares eles podem solicitar ao controlador a qualquer tempo, inclusive sem custos, questões, por exemplo, uma confirmação sobre a existência ou não sobre um certo tipo de tratamento de dados. Ele pode pedir o acesso a todos os seus dados que estão sendo tratados. Ele pode requerer também que algum dado equivocado seja corrigido, que algum dado incompleto seja completado, que algum dado desatualizado seja atualizado. E, é claro, ele também pode pedir, por exemplo, a portabilidade daqueles dados para um outro fornecedor, para um outro controlador. E ele também pode pedir a eliminação de determinados dados, aqueles dados com seu consentimento. Né? Esse consentimento ele pode ser revogado e esses dados podem ser eliminados. Ah, professor, então significa que eu tenho empresa, se o titular quiser eu posso apagar, eu tenho que apagar todas as informações que eu tenho sobre ele. Bom, o titular ele tem o direito a essa eliminação de dados, exceto se a manutenção, se a conservação daqueles dados for permitida por lei. Nós entraremos em mais detalhes sobre isso mais adiante. Mas a questão é que o titular de dados ele tem o direito de eliminação de todos os dados, né, que forem dados com o seu consentimento, que tem o consentimento como base legal. O quinto passo está justamente relacionado a essa questão do consentimento. O consentimento, pessoal, ele é essencial e o ônus de provar, né, o consentimento, ele é da empresa e não do titular. Então é essencial que a empresa crie mecanismos
para registrar esse consentimento, né, e mostrá-lo de forma mais clara possível. O sexto passo está relacionado à necessidade de se reportar a existência de qualquer incidente. Houve um incidente de tratamento de dados, quem deve ser comunicado? 1. O titular. 2. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E essa comunicação, pessoal, ela deve ser feita em prazo razoável, né, na medida do possível. O controlador ele simplesmente não pode esperar, não, vou tentar resolver tudo aqui e depois eu comunico, falando que o problema já foi resolvido. Calma, isso pode ser um pouco mais complicado do que parece. Essa comunicação ela deve ser feita em prazo razoável e ela deve conter algumas questões, né? O que deve ter nessa notificação? A descrição da natureza dos dados, que eventualmente tenham sido violados, informação sobre as medidas de segurança que foram utilizadas até então, informação sobre medidas futuras que serão utilizadas para mitigar os riscos e danos, e também quais são os eventuais riscos ligados àquele incidente ocorrido. Beleza? E por último, é claro, o controlador ele deve sempre adotar boas práticas de proteção de dados. Ele deve necessariamente elaborar um bom projeto de segurança, um bom projeto de privacidade. E para que ele consiga realizar isso, ele deve seguir, para que ele siga, né, essas boas práticas, ele deve ter sempre um plano de resposta a incidentes e remediação. Ele deve manter uma atualização constante, não só do tratamento de dados em si, né, mas dos mecanismos de segurança que ele adota. E, é claro, transparência e participação dos próprios titulares. Isso é essencial. Tudo isso, pessoal, está ligado a um termo que eu já vou dar um conceito aqui, que se chama Privacy by Design, ou privacidade desde a concepção, desde o design. O que isso significa? Significa que a proteção de dados ela deve ser pensada desde o momento da criação do produto, né, até o momento da sua execução, da execução do serviço de tratamento de dados. Então, a privacidade, a proteção à privacidade, ela deve ser pensada a todo o momento. Ela não deve ser algo simplesmente a ser deixado para ser trabalhado posteriormente, depois que o tratamento já estiver sendo feito. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham compreendido as principais obrigações aqui relacionadas à LGPD e nós trataremos disso, né, do aprofundamento dessas questões e muito mais posteriormente.